gente, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo é porque você está com interesse no mercado imobiliário de Portugal, ou está pensando em comprar ou em alugar um imóvel, mas antes da gente começar a falar nesse assunto, eu quero te fazer um pedido. Aproveita para se inscrever no canal, curte esse vídeo se você gostar, manda seus comentários que a gente vai encaminhar para a nossa equipe de especialistas e eles vão fazer contato com vocês. Bora então entender como é que está o mercado imobiliário em 2020 aqui em Portugal? Eu conversei com um especialista no assunto. O nome dele é André Teixeira, é um português que tem anos de estrada e experiência na área do mercado imobiliário. Ele mora na região de Lisboa, então, portanto, a gente vai falar mais dessa região. Mas, claro, ele faz um panorama geral do país inteiro também. O André é angariador imobiliário da Expo Group, do Grupo Remax. A primeira pergunta que eu fiz para o André foi assim: diante de um cenário tão incerto que estamos vivendo em 2020, com pandemia, crise econômica e tantas outras coisas, como é que fica o cenário imobiliário aqui para Portugal? Principalmente para quem está em busca de um imóvel, André. O investimento irá continuar a ser feito pelo público internacional de todas as origens. É importante que se diga isto, de todas as origens. Efetivamente houve um ajuste, uma quebra desde março, com a questão da pandemia. Nesse tempo, de facto, só as situações urgentes aconteceram devido ao confinamento. O turismo foi claramente e está claramente a ser afetado, mas aos poucos as decisões vão sendo tomadas, os investimentos vão sendo feitos e o mercado imobiliário vai continuar da mesma forma, até porque Portugal é um país que tem uma clara tendência imobiliária, ou seja, de compra e venda de imóveis. Ao contrário de outros países europeus, há uma predominância de uma mentalidade de aquisição, de haver património, em vez do arrendamento, onde outros países de facto há muito menos proprietários percentualmente do que há em Portugal. Aqui ainda há essa mentalidade também alicerçada numa forte construção civil. Portanto, esse é um ponto que tem sempre a ver com uma certa estabilidade. Portanto, não é previsível que os preços deixam bastante. Eles chegaram a um ponto e vão se manter com alguma oscilação, mas vão se manter dentro destes valores. Um outro assunto que eu abordei com ele foram o preço das rendas. Lembra que no Boletim Nacionalidade a gente já tinha falado sobre isso? As rendas são os pagamentos de aluguéis dos imóveis, sejam de casas, de apartamentos ou de algum outro tipo de imóvel. A imprensa noticiou recentemente que pela primeira vez, depois de muitos anos, as rendas começaram a cair aqui em Portugal. Ou seja, os aluguéis começaram a ficar um pouquinho mais barato. Como é que isso está por aí na região de Lisboa, André? Bom, em relação às rendas, a notícia que foi avançada sobre a queda do valor das rendas, uma queda baixa, mas como nunca se tinha verificado de há uns anos para cá, chamou a atenção. Não é relevante, não é de todo relevante. É um mercado que dá bastante tempo para cá, é um mercado relativamente escasso face à procura, ou seja, desde há algum tempo em Portugal olha-se de uma maneira diferente para o arrendamento, devido também à questão profissional e laboral das pessoas nas respectivas empresas ser uma situação muito mais móvel do que era de antes. O arrendamento tomou outro significado, começou a ser mais procurado, tanto por português como pelo gente que vem de fora, e começou de facto a haver mais procura do que oferta. O que acontece agora é que face à pandemia, ao Covid-19, muitos alojamentos que eram para ser
arrendados, portanto, ao dia, portanto, arrendamentos de aluguer de curta duração, devido a esta questão não acontece, e são apartamentos, são imóveis que ficam, os proprietários tomam a alternativa de os colocar no mercado de arrendamento mais comum, portanto, arrendamento anual, ou de 2 anos ou 3 anos. Portanto, face a este aumento de oferta, é natural que os valores sofram alguma baixa. Foi uma notícia, uma questão pontual, mas os arrendamentos vão continuar a ser um bom investimento, a ter uma boa rentabilidade e vão continuar dentro do que tem-se vindo a verificar nestes últimos tempos. Não tenho grande dúvida disso. Pois é, quando a gente fala que as rendas caíram, que o preço do aluguel diminuiu, a gente já pensa em grandes valores, porque estamos acostumados com o real. Só que quando isso é conversado em euro, é um pouquinho diferente. Mesmo que as rendas tenham caído, os aluguéis tenham diminuído, não é um valor tão grande assim. Uma outra notícia que acabou circulando por aqui há algumas semanas é que o presidente da Câmara de Lisboa, o senhor Fernando Medina, que é o equivalente ao prefeito da cidade, havia feito uma declaração que foi parar num jornal lá da Inglaterra, dizendo que ele queria regulamentar e colocar bastante imposições para quem comercializa os aluguéis dos apartamentos através do Airbnb, que é uma plataforma de aluguel temporário muito utilizada em muitos países, inclusive no Brasil. André, como é que a notícia chegou aí para as pessoas que trabalham nessa área e como é que você viu essa declaração do presidente da Câmara, que acabou depois dizendo que foi uma declaração meio que conturbada, que o jornal da Inglaterra errou, que ele não foi bem isso que ele disse? Como é que chegou isso para você? Acho que houve uma questão de interpretação ou de uma tradução, talvez não tenha sido muito famosa, mas o essencial da questão, talvez, a meu ver, seja outro. Há aqui um efeito oportunidade, claramente. Ou seja, a questão da zona do centro de Lisboa, da zona ribeirinha, estar a perder as características que são conhecidas devido aos apartamentos estarem à disposição dos turistas, muitas vezes até os próprios proprietários saírem de onde habitam para outros sítios completamente fora e distantes, possibilitando esse espaço para ter essa vantagem. Começava a ficar sem Lisboa a perder as suas origens, a ser descaracterizada. Há algum tempo se fala, de facto, nessa inversão de sentido. Veio, infelizmente, esta questão do vírus e da pandemia e há aqui uma oportunidade de alguma maneira, pôr mão nessa situação. Não tem a ver com acabar com o Airbnb, com o alojamento local, nada disso. É uma questão oportuna, é uma retificação, talvez passe a haver algumas cotas a nível de freguesias, de apartamentos a poder estar nessas condições, e não mais do que isso. Portanto, é apenas uma questão pontual que, obviamente, se houver muita procura, acredito que possa ser retificada novamente. Mas eu tenho certeza que você que está aí do outro lado acompanhando o nosso vídeo está se perguntando: tá, Liliane, cadê o preço? Quero saber quanto é que eu vou pagar num apartamento, numa casa, enfim. Calma, gente, eu fiz essa pergunta para o André também. André, fala aí pra gente mais ou menos um preço médio de renda, de aluguel de apartamento aí na região de Lisboa. Bom, esta pergunta é complicada, eu vou tentar responder o melhor possível, de uma forma mais global e mais genérica. Fala de um apartamento com jardim ou com um espaço exterior, um terraço, um quintal, um logradouro, são sempre peças atípicas, portanto, algo que é típico é sempre tem um valor maior. Aí temos que ver se é Lisboa, se é a Grande Lisboa.
faz toda a diferença. Muitas vezes até dentro da mesma zona, do mesmo bairro, da mesma rua, há microzonas que já assim fazem diferença nos valores. Portanto, há que ver sempre se é uma zona consolidada, se é uma zona perto de transportes, quem dê valor a isso, quem necessite dos mesmos, serviços, comércios mais afastados, zonas de condomínio, há um pouco de tudo. Portanto, temos que ver o que é pretendido. Depois, há concelhos fronteiros a Lisboa que, obviamente, conseguem ter zonas muito interessantes, às vezes zonas até mais valorizadas do que certas zonas de Lisboa. Portanto, isso tem que ser visto caso a caso. Depois, há a questão do novo ou do remodelado ou de algo mais usado ou mais antigo, faz toda a diferença. Como referência, pode-se ficar para um apartamento de 2 quartos, pode-se ficar a nível do arrendamento dos 800 euros, volta dos 800 euros, sempre com margem para cima ou para baixo. A nível de aquisição, dos 200 mil euros, obviamente aqui as margens serão maiores, atendendo a todos os condicionalismos que poderá ter a nível de zona em primeiro lugar, depois obviamente tipo de apartamento, de ter estacionamento ou não e todas as outras valências. Lisboa, a nível de um apartamento T1, remodelado ou mais recente, numa zona consolidada, poderão ficar com a ideia do valor de 180 mil euros. Haverá, obviamente, valores inferiores noutras condições. Um apartamento de 3 quartos, com outras características, com estacionamento, 300 e muito, 400 mil euros daí para cima. Nuns casos é possível negociar a questão da mobília, portanto o apartamento, digamos, chave na mão. Noutros casos nem por isso, há que mobilar. Podem também ficar com a ideia do valor de venda para o valor de arrendamento, que serão mais ou menos na ordem dos 5%, ou seja, um valor que possa custar X para a aquisição, 5% desse valor será uma renda mensal dentro disto. Há sempre alternativas viáveis para o que é pretendido e estamos cá para ajudar, se for o caso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço profundamente ao André por ter nos concedido essa entrevista. Se você ainda ficou com dúvida, ainda quer saber mais, manda os seus comentários aqui embaixo no vídeo, manda suas dúvidas, que a gente vai tentar responder conforme a gente puder. Um abraço e até o próximo!